Olá, eu sou a Beatriz Pinheiro, tenho 25 anos, sou Zona 4 e jogo no Clube Desportivo de Fiães. No meu grupo de amigos, já desde novinha, tinha muitos 3 ou 4 amigos próximos jogavam voleibol e a minha professora de Educação Física no 4º ano ou no 3º ano era treinadora no Esmoril Ginásio Clube e numa aula ela incentivou-me, numa aula que foi voleibol na escola, ela disse que eu até parecia ter jeito, incentivou-me e eu experimentei e nunca mais saí. Eu joguei dos 10 aos 15, acho eu, ou seja, fiz lá grande parte da minha formação e foi o clube que me moldou enquanto atleta e de certa forma também como pessoa. Uma das minhas melhores amigas, a Bruna Alves, também joga voleibol na Académica de Espinho. Ela foi uma das minhas amigas que me incentivou a começar a jogar voleibol, joguei a minha formação toda com ela e é uma amizade que ainda mantenho, tal como também tenho amizades masculinas. O meu melhor amigo Gonçalo Violas também joga voleibol nos Moris e andamos juntos na escola e portanto eu tenho amizades que começaram na escola e por causa deles comecei a jogar voleibol e até hoje mantenho-se. Esse ano, na verdade, foi um ano de mudanças na minha vida. Eu mudei de escola, mudei de clube, então foi assim um ano de incerteza, mas sem dúvida foi acho que foi muito importante para mim e foi um ano que eu acabei por me sentir super recompensada, foi um ano em que fomos campeãs, então foi um ano muito importante na minha vida e um ano onde eu fui mesmo muito feliz no voleibol. Para mim foi muito feliz. Acho que foi a primeira vez que eu senti o que é assim, realmente ganhar num nível tão elevado, porque eu acho que era o juvenil, o júnior, era assim qualquer coisa, estava a fazer parte do plantel das séniores e para mim foi incrível mesmo, foi uma sensação, fiquei mesmo muito feliz, ainda por cima consegui jogar um bocadinho, tive a oportunidade de estar mesmo dentro de campo, então fiquei mesmo super feliz. Inicialmente foi difícil, não é? Foi assim, requer um bocadinho de adaptação e eu realmente sentia que era bastante mais nova que o resto da equipa, mas não era por isso que nunca, em nenhum momento me senti mais fraca ou que elas não me queriam na equipa, não. Acho que até foi um ano em que eu cresci muito, graças à equipa que eu tinha, que sempre me apoiou e sempre me queria realmente que eu crescesse e portanto foi um ano em que eu acho que me moldou imenso como atleta. É assim, nós quando eu tinha 14, 15 anos havia os centros, que eu acho que já não fazem isso, no verão, em que convocavam certas pessoas que consideravam boas no pavilhão para nós treinarmos do verão na praia e para irmos representar Portugal nas competições sub-17, sub-20, sub-22 e todo o meu verão era passado a jogar voleibol de praia e então acho que essa paixão cresceu aí. E eu também representava Portugal nas camadas jovens e acho que na altura eu senti que era mesmo o que eu queria fazer e foi por isso que houve quando chegou o momento de escolher, eu escolhi o voleibol de praia porque era o que eu sentia que era o que eu gostava mais. A dupla surge primeiro nesses centros que eu falei no verão, de voleibol de praia, porque éramos sempre aí 10, 12 raparigas a treinar e no final 2 eram selecionadas para ir a uma competição e simplesmente os selecionadores na altura puseram-nos a jogar juntas e nós representámos Portugal juntas em imensas competições e acho que a Federação quando primeiramente apostou na Gabi e na Paquete como a primeira dupla de voleibol de praia e pronto, os meus nomes, o meu nome e o da Castro estavam a seguir e acabaram por nos juntar, assim resumidamente. Não, ela é a minha melhor amiga e é a minha melhor amiga desde 2014, para mim é como se fosse uma irmã. Eu tenho muitas amigas o voleibol deu-me muitas amigas que eu considero como irmãs, a Castro sem dúvida que é uma delas. E pronto, é mesmo aquela pessoa em que não custa nada estar todos os dias e nós quando regressámos ao pavilhão foi uma das coisas que nós dissemos, pá, é estranho, não estamos todos os dias juntas de manhã e de tarde, isto falta aqui alguma coisa. Então é mesmo aquela pessoa em que nos damos bem, ou seja, funcionamos bem como amigas e transportamos essa relação e essa conexão para a parte do trabalho que é o voleibol. Certo, é assim, inicialmente não foi assim muito fácil.
Primeiro, a vida eu acho que é feita de momentos e eu acho que chegou, naquele momento sentimos que o momento de voleibol de praia não era o que eu queria, mas faltava algo. E eu sinto que, apesar de, se eu pensar nas duas modalidades em separado, eu continuo a gostar mais do voleibol de praia, o vôlei de pavilhão deu-me uma coisa que eu sentia falta, que é, e obviamente apesar da Castro ser a minha melhor amiga, eu realmente sentia falta de ter uma equipa. E acho que a minha época passada acaba por correr tão bem porque eu fui inserida no grupo em que eu fui inserida. E eu, à minha equipa do ano passado, vou estar sempre grata, ao clube também, claro, ainda estou lá, porque alguma coisa correu bem, ao meu treinador também, o Ricardo Lemos, e a todas as pessoas que fizeram parte da equipa técnica, mas a minha equipa, sem dúvida, que também foram aquelas pessoas que tornaram a minha transição tão fácil. E acho também por isso é que aquela equipa ficou, considero tão especial para mim. Opa, eu adoro cozinhar, experimentar receitas novas, doces, salgadas. E eu acho que esta paixão pela comida também foi muito transmitida pela minha família, em que, não sei, os domingos para mim e as festas para mim são uma mesa cheia com imensa comida, toda a gente a comer, e para mim comida é felicidade, então eu adoro nas minhas folgas experimentar coisas novas. Se estiver bom tempo também adoro, tipo, dar um passeio, ir a algum sítio, gosto de estar cá fora, adoro apanhar sol, adoro ouvir música, adoro estar com a minha família, brincar com o meu afilhado de 3 anos, que é uma peste, mas eu adoro. Obviamente também passar tempo com o meu namorado, mas é muito à base dessas coisas que eu falei. Desculpa, outra coisa muito importante, eu adoro séries também. Vou ser sincera, eu acho que tenho uma sorte muito grande em ter os pais que tenho, não só por eles serem quem são e serem muito especiais para mim, mas por eles terem tido a capacidade e a maturidade de, apesar de um casamento não ter funcionado, têm uma coisa em comum, que sou eu, não é? E tenho uma amizade muito grande, que nós tivemos que ir jantar fora, nós já fomos de férias os 3 depois de eles estarem divorciados, ao ponto de quando eu estava no Porto Vôlei, praticamente ninguém sabia que os meus pais estavam divorciados, achavam que estavam casados, não era por eles não escondem que estão divorciados, simplesmente quando eu jogava eles iam juntos ver os jogos e eu ia embora juntos, então toda a gente achava, não, os pais devem ir ao casal. E então acho que só no final da primeira época que eu estava lá é que eles descobriram que os meus pais estavam separados, então eu sem dúvida que me considero muito sortuda por os meus pais serem assim e terem tido essa capacidade de se manterem amigos. Esse momento para mim foi especial. Primeiro eu não estava nada à espera. Quando recebi aquele mail eu fiquei, este mail, isto é para mim. Mas eu acho bom o nosso conselho reconhecer talento, não só jovem, porque na cerimónia eu compreendi que era não só de diversas áreas, desporto, saúde, educação, imensas áreas, mas também as pessoas que foram reconhecidas, sim, eram de diferentes faixas etárias, então eu acho mesmo interessante o nosso conselho reconhecer o talento que tem e pronto, atribuir o mérito e sinceramente a mim dá-me vontade para eu continuar a atingir mais objetivos, digamos assim. Então, eu definia-me, se eu me tivesse que definir numa palavra, definia comunicativa. Eu acho que sou boa a comunicar e ao mesmo tempo não só comunicar o jogo, mas também comunicar no sentido de conseguir chegar a cada uma das pessoas da minha equipa e tentar, de certa forma, unir mais a equipa e, nesse sentido, quando alguém está mal, eu acho que consigo chegar lá e, puxá-la para cima, então, nesse sentido, comunicativa nesse sentido. É assim, obviamente que significa muito, não só porque, primeiro, neste momento é a minha profissão, é o que eu faço. Depois, o voleibol a mim deu muitas coisas. Acho que foi no voleibol em que eu ganhei, primeiro, uma paixão, né? Que é, o voleibol é sem dúvida uma paixão. Depois, deu-me imensas pessoas muito importantes e além dessa parte humana, a parte das pessoas, eu acho que o voleibol e qualquer desporto, mas para mim, eu falo da minha experiência que é o voleibol, a mim deu-me disciplina, deu-me a capacidade para eu lutar pelos meus objetivos,
deu-me muita coisa, há muita parte da minha personalidade que eu atribuo ao desporto e obviamente ao voleibol porque é o meu desporto, que eu sei que eu seria totalmente diferente se eu não praticasse esse desporto, mas acima de tudo o que eu estou mais grata é obviamente pelas pessoas que estão na minha vida, que foi o voleibol que me deu.